Olá a todos, sou Tana Jatene, bem-vindos a mais um episódio do SBHCI Cash, direto aqui do nosso estúdio móvel no Congresso de Porto Alegre. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Dr. Carlos Pedra, Dr. José Mariani, nosso futuro presidente José Ayrton Arruda, muito bem-vindos. E vamos falar hoje sobre fibrilação atrial, né, Mariani? Isso mesmo, Tanas. A fibrilação atrial é uma epidemia atualmente. Estima-se que 1% da população mundial tem a fibrilação atrial. Pelo menos 1/4 dos pacientes das pessoas com mais de 50 anos de idade terão um episódio de fibrilação atrial, pelo menos um episódio na vida, e 10% dos octogenários têm fibrilação atrial. E a fibrilação atrial não valvar carrega consigo um risco enorme de desenvolvimento de trombo, com um evento embólico. Esse trombo se desenvolve no apêndice atrial esquerdo. 90% dos trombos da fibrilação atrial não valvar estão localizados no apêndice atrial esquerdo. E da fibrilação atrial não valvar, 53% apenas estão no apêndice atrial esquerdo e 47% no teto do átrio esquerdo. Portanto, a fibrilação atrial hoje ela tem que ser tratada como tal, encarada como tal, justamente por causa do risco do AVC embólico, que a gente sabe que carrega consigo uma morbimortalidade maior do que o AVC lacunar ou do que o AVC aterotrombótico, né? E poucas são as terapias que reduzem tanto o risco relativo de um evento desses quanto usar anticoagulante na fibrilação atrial não valvar. Acontece que o anticoagulante traz consigo um risco elevadíssimo, que é o risco de sangramento. Portanto, para este grupo de pacientes específicos, fechar o apêndice atrial esquerdo com dispositivos dedicados oferece exatamente a mesma eficácia, porém com mais segurança, porque eles não produzem sangramento. Por isso eu acho importantíssimo a gente estar aqui discutindo sobre isso. Perfeito. E recentemente, Ayrton, a SBHCI participou, né, junto à indústria, da aprovação, junto aos planos de saúde, do procedimento de fechamento de apêndice. E a gente espera que isso dê um impulso, né? Conta pra gente como é que foi esse processo de aprovação do procedimento, que a gente já tem evidência há tanto tempo, a gente vê sendo feito aí fora e no Brasil ainda, infelizmente, um procedimento engatinhando, né? Bem, primeiro a gente tem que entender que as diretrizes ao longo do tempo elas foram se readequando às evidências e à prática médica, né? Que nem sempre isso acontece. Foi passando de 2B para 2A, como é a americana, como vai ser a nossa de fibrilação atrial. Isso ajuda no convencimento dos órgãos pagadores. Depois foi levado em consideração também o impacto que o stroke tem, que o AVC tem, e uma das principais causas é a fibrilação atrial no nosso meio, né? Para que vocês tenham ideia, cerca de 85 mil pessoas a 90 mil pessoas morrem todo ano por conta de AVC. Se a gente considerar como AVC isquêmico, 85% deles, e a maioria tem fonte cardioembólica, ou seja, boa parte, então o impacto disso é muito grande. Sem contar que cada paciente com AVC por ano custa em torno de R$134 mil para o sistema de saúde. Então, quando você coloca isso na balança e trazer uma alternativa que mitigue o risco e que seja custo efetiva nesse modelo, então faz com que as agências pagadoras elas entendam isso como uma boa medida preventiva, porque a gente está falando de uma medida preventiva não curativa, né? E o segundo ponto, a boa notícia, é que a gente está entrando agora, ainda acredito que esse mês, com um pedido de inclusão dessa tecnologia no SUS através de um processo na Conitec. Então, eu acho que dar equidade para o brasileiro seria o mínimo que uma sociedade pode dispor, né? Dr. Carlos Pedra é um operador experiente no fechamento de apêndice. Uma das discussões que a gente tem é qual exame fazer no pré-procedimento, né? Na sua prática, sempre tomografia, faz só com ecocardiograma, eco transesofágico, qual que é assim, a gente fala, quanto mais informação, melhor, né? Eu acho que a tomografia, ela traz dados excepcionais em relação ao local onde a gente vai implantar a prótese. Hoje nós temos 3 próteses no Brasil, né? A Watchman, a Amulet e a Lambre. As 3 são muito boas, cada uma com as suas características vantajosas e às vezes algumas desvantagens.
Acho que não vale a pena entrar em detalhes, mas o importante, até o que foi falado no nosso simpósio aqui, é essa tomo ser interpretada por quem vai fazer, né? Porque às vezes tem pessoas que fazem a tomo e não estão tão familiarizadas com o implante. Então a gente tem que sentar e rever, né? E a tomo traz dados excepcionais em relação à tridimensionalidade, né? A parte de 3 dimensões daqueles apêndices, né? Especialmente os de asa de galinha, que tem mais risco de embolização, né? Eu acho que ali na hora também o procedimento, o eco é fundamental. Muitas vezes a gente não sabe as condições de volume que o paciente fez a tomografia, né? Quando a gente faz o eco na hora, a gente faz a punção transeptal e a gente consegue avaliar o apêndice com uma pressão de ato esquerdo no mínimo de 12, 14. Isso é fundamental para não comprar gato por lebre, né? Para a gente escolher o dispositivo adequado. E, se possível, a angiografia também ajuda muito, muito. Alguns pacientes desses têm insuficiência renal, né? Então a gente não pode usar contraste. Então a gente às vezes nem faz a tomo, nem pode fazer angiografia e se baseia só no eco. Aí é importante ter um ecocardiografista experiente no procedimento. A ecocardiografia tridimensional ajuda também, né? No sentido de avaliar, né, a morfologia tridimensional, se é um apêndice elíptico, a maioria é, né, ou se é mais circular. E hoje em dia tem gente nos Estados Unidos fazendo inclusive com um eco intracardíaco. Né? Depois da punção transeptal você entra no apêndice atrial com o teu catéter e muito do eco intracardíaco tridimensional. Então você vê aquilo, né, você está na marca do pênalti, vamos dizer assim, então também ajuda. Então a gente tem várias modalidades de imagem para a gente poder entender bem, fazer as mensurações em condições de volume adequada para poder escolher. Cada prótese tem uma forma sistemática de escolher, de selecionar o diâmetro do dispositivo, assim. Então acho que a gente está numa era muito feliz de baseado nas imagens, poder escolher ali o que é melhor para o paciente. Mariane, como a gente usa muito a tomo para as medidas de TAV, etc., acabou que a gente buscou essas ferramentas, né, e tenta fazer sempre a correlação, né? Na tomo, para a TAV, a gente usa o área ou o diâmetro derivado do perímetro, né? Que o Kaká acabou de falar que a maioria dos apêndices são elípticos, né? Não são circunferenciais, o que muda. Então, talvez nesse aspecto, o diâmetro derivado seja uma boa ideia. O que você acha? O que você usa na sua prática? Eu acho que o Kaká concorda com o gênero, número e grau, avaliação multimodal. Eco esofágico, tomografia, angiografia, quando possível, e quiçá o eco Weiss intracardíaco sem dúvida nenhuma, nos ajuda muito no planejamento e acredito que aumenta a segurança do procedimento também, né? E nós, assim como a TAV, né, Ayrton, tivemos que aprender a ver a tomografia do apêndice atrial e fazer as medidas. Então, hoje, a gente reavalia a anatomia do apêndice atrial, guiado pela tomografia, a profundidade do apêndice atrial, a posição dele, se ele é retrofletido ou não, o ósteo do apêndice atrial, para, baseado nessas medidas, escolher aquela que talvez seja a melhor prótese para aquele paciente, né? De um modo geral, as 3 próteses que existem no Brasil hoje atendem a imensa maioria dos pacientes, cada qual com sua vantagem e talvez desvantagem, mas sem dúvida nenhuma é a avaliação desses critérios anatômicos que vão nos ajudar a direcionar para um tipo ou outro tipo de prótese e, obviamente, a expertise do operador com este tipo ou aquele outro tipo específico de prótese. Acho que essa conjunção de fatores que vai contribuir para o sucesso do procedimento, onde a complicação é baixíssima, né? Baixíssima. Hoje a gente tem, especialmente com as novas gerações,
riscos que são menos do que 1% de algum tipo de complicação grave, portanto é um procedimento muito seguro, muito bem hoje maduro e bem estabelecido para esse grupo de risco de pacientes, que são os pacientes de alto risco de sangramento, que não podem tomar o anticoagulante. Você tocou num ponto que é chave, que no Brasil a gente, por simetria com outras diretrizes, acabou adotando que o paciente ideal é aquele que sangrou e não pode tomar um anticoagulante. Mas tem um outro perfil de paciente que é o que, tomando um anticoagulante, tem AVC. Né? Isso. E isso também, que a falha terapêutica não está nas outras diretrizes, mas vai estar na nossa de fibrilação atrial. Ele não está. Então isso seria o outro. Né? Esse paciente não está nem na americana e nem na europeia. A diretriz europeia coloca como 2B, para o paciente com contraindicação de coagulação. A americana coloca como 2A contraindicação e como 2B o paciente que tem alto risco de sangramento. Ela já é um pouco mais liberal, mas então a nossa diretriz, spoiler aí, hein? Sim, a diretriz, eu acredito que deva ser publicada nos próximos 1-2 meses assim, de FA. Ela é 2A e contempla essas duas situações, contraindicação ou falha terapêutica, que seria o lógico, na verdade, né? Eu gosto de falar pacientes com dificuldades, né, para anticoagular, porque você amplia um pouco o espectro, né? Então, pessoa com uma insuficiência renal crônica, com aquela amiloidose cerebral, enfim, microangiopatias, microsangramentos, pacientes caidores, né, os velhinhos caidores, aquela coisa, né, a diretriz ela amarra um pouco, né, e o nosso paciente ele tem que ser individualizado, né, então, e a gente tem que levar em conta a opção também do paciente em relação ao estilo de vida, né? O Ayrton deu nesse congresso uma aula brilhante que, comparado com o uso de anticoagulantes, mesmo com os novos, que não são mais tão novos assim, você tem menor incidência de AVC, especialmente porque a oclusão do apêndice protege contra AVC hemorrágico, né? E diminui a mortalidade cardiovascular, né, no segmento desses pacientes. Então, acho que, né, é uma coisa a se pensar, em vez de ficar pulando de um anticoagulante para o outro, com doses diferentes. Você acha que está tratando, provavelmente está tratando a sua consciência e não o paciente. E talvez seja melhor partir por um procedimento, né, que hoje em dia, como Mariane falou, ele é muito bem estabelecido. Claro que existe risco, como todo procedimento, mas esse risco é baixo e geralmente não traz risco à vida, né, que seria, né, a gente pode às vezes ter um derrame pericárdico que precisa ser drenado, né. Hoje o índice de embolização do dispositivo, com todas essas tecnologias de imagem, é muito raro, né? E é um procedimento que a gente tem que fazer com calma, né? Assim, se é um paciente estável, dentro do procedimento é totalmente diferente de uma TAV, que pode haver, né, alterações hemodinâmicas súbitas. Então é um procedimento tranquilo de se realizar. Esses pacientes existem e muito, né, Mariane? Mariane falou da prevalência, assim. O que os registros mostram, em média, esses pacientes têm um CHADS em torno de 4, quer dizer, eles têm muito risco de ter evento embólico, e eles têm RAS-BLED em torno de 3 nos registros. É a população que tem recebido essa terapia, né? Então eles têm muita chance de ter evento embólico e tem muita chance de sangrar. Esse é um assunto que tem que ser discutido sempre quando a gente fala sobre oclusão de apêndice atrial, que é o risco de sangramento. Exatamente. Quer dizer, eu repito, o impacto positivo que a anticoagulação traz no que diz respeito à redução do AVC embólico na fibrilação atrial não valvar é inquestionável. Mas o que nós não podemos esquecer é de discutir o risco do sangramento. Hoje, a realidade brasileira é que 3/4 dos pacientes têm acesso apenas à varfarina. E 70% dos sangramentos da varfarina não são INR dependentes. Eles, quando fizeram um sangramento importante, o INR da varfarina estava no alvo.
Então eles são varfarina dependentes e não INR dependentes. E quando se passa para os novos anticoagulantes, ou os DOACs, como queira, o Rocket AF da rivaroxabana, que testou a rivaroxabana nesse cenário, mostrou que 7% dos pacientes que estavam tomando a rivaroxabana tiveram sangramento, não sangramento maior, sangramento fatal, 7%. Do Aristóteles, que tomava a apixabana, 10%. 10% dos pacientes que tomavam a apixabana tiveram sangramento fatal, é 1 em cada 10. Então nós não podemos subestimar esses dados que você falou, Tanas. Isso é o que o Kaká acabou de falar. Você dá o comprimido e acha que está tudo bem, mas a gente tem que entender que é um grupo de risco, de um paciente que está num grupo de risco de sangramento, e que o sangramento pode ser catastrófico para eles, né? Eu gostaria só de fazer um breve complemento e depois a gente seguir para etapas do procedimento, da punção a procedimentos combinados, né? Mas nesse último enfoque que o Mariane coloca, tem uma meta-análise muito boa, e quando a gente compara, de maneira geral, parece que o impacto do DOAC versus varfarina é brilhante. Não é. Em número absoluto é em torno de 1%. Isso dá 15%, 20% quando você compara numa escala que é de 3% para 4% ou 5%. Então nós estamos falando aqui de um risco de sangramento médio em torno de 3% para tudo que é evento. A maioria deles diminuiu o sangramento digestivo, exceto a da biga e a rivaroxa. A Pixa, sim, é menos que a varfarina. Diminuiu o sangramento intracerebral. Apesar disso, 0,5% dos pacientes em DOA que sangram tem esse tipo de complicação. Então, de maneira geral, a gente está falando de algo que é muito bom, útil, mas que não é milagroso, né? Então, por isso que a gente tem que ter na manga um procedimento que hoje ainda é um comparador e um substituto, mas que com os novos trials talvez não seja a terapia de escolha no início, eu concordo, Ayrton, porque os trabalhos que compararam essa estratégia de tratamento com anticoagulação, a efetividade em redução de AVC foi a mesma do que a anticoagulação, exatamente a mesma, mas a redução, a intensidade de redução de sangramento com a oclusão do apêndice atrial versus anticoagulação foi incomparável. A segurança é maior. Foi incomparável, portanto ele é mais seguro, e desta forma, se ele é mais seguro para o paciente, ele tem que ser melhor. É isso. Aproveitar o Carlos Pedra aqui, que eu tive um insight, queria ver a opinião de vocês. O estudo RESPECT, né? FOP, prevenção de AVC. Demorou 10 anos para mostrar que fechar o FOP era melhor do que da varfarina, né? Então a gente ainda está com 2B, 2A. Será que se a gente esperar esses estudos com segmento mais a longo prazo, porque é aquela coisa, né? Você está tomando durante 10 anos um anticoagulante, como o Mariane mostrou, alguma hora provavelmente você vai sangrar. E quando você fecha, é importante a gente falar, a gente vai precisar de alguma anticoagulação ou dupla antiagregação plaquetária por um período, mas depois você pode deixar ele só com aspirina, ou em alguns casos de alto risco até deixar sem nada depois que você fecha o apêndice, né? Será que vai ser parecido com o FOP, que com segmento a longo prazo esse benefício vai ficar mais evidente? Você que tem tanta experiência nisso. Em relação ao FOP, acho que existe um problema, que a recorrência do AVC, depois do primeiro AVC do FOP, ela não é frequente. Então, quando você quer detectar uma diferença estatística em um evento que não é frequente, você precisa de muito paciente, né, acompanhado por muitos anos, né, que foi o que dificultou todos os trials, né, até saírem 5 ou 6 trials randomizados, e todos tiveram curvas muito semelhantes. Eu acho que em relação ao FOP, hoje existe, vamos dizer, uma visão que o AVC causado pelo FOP, ele é muito mais benigno do que o que é associado à FA. Muito provavelmente por microagregado plaquetário. Não é à toa que a aspirina funciona na prevenção de AVC. Claro que você fechar o FOP com uma prótese e manter com ou DAPT ou uma aspirina por um tempo, né, é melhor do que você usar anticoagulação ou
ou mesmo antiagregação. E não tem evidência muito robusta que a anticoagulação seja melhor em relação ao antiplaquetário para prevenção de novos AVCs no FOP. Eu acho que a questão do AVC na FA é muito mais crítica, porque são eventos muito mais graves e muito mais frequentes. Então eu acho que essa diferença, né, de uma vantagem do fechamento percutâneo é mais fácil de detectar clinicamente, que é por isso que a gente viu que é mais seguro, né? Eu acho que, claro, como tudo que a gente começa tem uma curva de aprendizado, né? Complicações maiores eram vistas em torno de 4% dos casos no começo, hoje é menos do que 1% nas melhores mãos, né? E aí no acompanhamento desses pacientes, porque quando você compara um risco associado a um procedimento, é um risco vertical, agudo, e esses caras têm um risco contínuo, horizontal, do uso crônico de anticoagulante. Então, às vezes fica um pouco difícil de comparar, mas eu acho que com o acompanhamento, com os novos trials, e aí obviamente a gente tem, né, a prótese mais longeva é a Watchman, né? Então muito do que a gente sabe provém de todos esses trials, ele acaba sendo mais seguro, né? Reduzindo mortalidade, reduzindo todas as causas de AVC, principalmente AVC hemorrágico. Aí cabe um comentário que o que nós temos de geração de conhecimento foi a partir da comparação com a varfarina, Protect AF, Prevail, meta-análise dos dois em 5 anos, depois vem um estudo pequeno que é o PRAG-17, que aí usa 400 pacientes, que usa DOAC como comparador, mas que em teoria é um número muito pequeno. Mas quando você plota isso em meta-análise, traz respostas não só de redução de AVCH, mas redução de mortalidade, que poucas terapias têm isso, com NNT de 16. Mas mais importante que isso, nós tivemos agora, para agregar conhecimento, o Option Trial, que embora tenha sido de procedimento combinado, mas ele também trouxe essa resposta de curva que você substituir. Nesse caso era combinado, de faz a ablação e fecha o apêndice, versus fazer a ablação e dar DOAC, fechar o apêndice, foi um comparador que trouxe o lado positivo do desfecho, de reduzir complicações hemorrágicas e manter segurança. Mas as grandes respostas vêm em 2 grandes trials, né, que é o Champion. E o Catalyst. O Champion, que é com o Watchman, me corrijam, acho que é isso, com o Watchman, e o Catalyst com o Amulet, que são desenhados para em torno de 6 mil pacientes, os dois. Eu acredito que o Champion, nós já estejamos na fase final de coleta de dados, já parou. Então, essas respostas vão vir. Eu não tenho bola de cristal, mas pouquíssima dúvida, pelo que a gente observa de eventos recorrentes em FA, que isso vai ter um impacto bem positivo na nossa prática. E talvez mude até a percepção que a gente tem e a maneira de indicar. Né? Sem dúvida, Ayrton, e a despeito destas evidências, esse ainda é um procedimento que eu acho que é pouco executado aqui no país. Acho que esses pacientes de alto risco existem, não tem ninguém que não tenha esse paciente, mas os especialistas que lidam com esses pacientes, os cardiologistas clínicos, os neurologistas, os geriatras, por causa da anticoagulação, às vezes alguns hematologistas, esse é um procedimento que está abaixo do radar deles. Talvez um dos problemas já foi resolvido, então esse procedimento foi em junho do ano passado incorporado no rol da ANS, portanto hoje nós temos um código TUS para execução dele, e em julho, logo no comecinho de julho, se eu não me engano, a ANS publicou as diretrizes de utilização, os DUTs, que seria obviamente a fibrilação atrial não valvar, um paciente que tem contraindicação permanente e irreversível do uso do anticoagulante, Chades-Vasque maior do que 2, e tem que ter assinatura de pelo menos 2 desses 3 especialistas, ou cardiologista, ou hematologista, ou neurologista. Frente a essa situação, a saúde suplementar vai autorizar a realização da oclusão do apêndice atrial, portanto eu acho que todos nós temos que estar alertas, especialmente para este tipo de população, e eu espero, Ayrton, que com essas novidades do Catalyst e do outro trial, do Champion, a gente consiga ampliar o nível de evidência, porque sem dúvida nenhuma
para este grupo de risco de sangramento, este é um procedimento que tem mais segurança, portanto reduz mortalidade, quando comparado com o anticoagulante, né? Talvez um bate-bola rápido. Qual tem sido o seu esquema antitrombótico após o procedimento? Então, esse daí é um bate-bola mais difícil. Esse é um bate-bola rápido, mas mais difícil. Né? Eu até comentei que o Renato Lopes, numa sessão, ele fez uma análise baseada em probabilidades que tem alguns milhões de combinações possíveis. Do nada, as SAPT, a DAPT, a DOAC full dose, diferentes DOACs, DOAC em baixa dose, DOAC com DAPT, DOAC com SAPT, então assim, uma análise enorme. O que a gente tem que se espelhar é a prática médica. E aí eu tive o cuidado de ver qual é a prática médica europeia. Na Europa, 74% DAPT. dos pacientes ficam em DAPT. DAPT. Quanto tempo aí? Eles mantêm DAPT por 3 meses e depois SAPT. Com aspirina. Com aspirina. Que talvez seja um problema. Porque como tudo é empírico, a aspirina sangra mais que clopidogrel, em teoria, em longo prazo. Então, talvez buscar da coronária, que a gente substituiu a aspirina por clopidogrel, seja uma chance. Mas, em contrapartida, o eletrofisiologista americano, ele usa muito metade da dose de DOAC. Só que o doente lá tem um perfil diferente. Lá é permitido o 2B. É a pessoa que tem 70 anos, gosta de montar no cavalo e que diz, cara, se eu cair eu tô perdido. Então ele bate a porta lá e consensualmente ele é permitido. Tem FA e é consensualmente permitido e o convênio reembolsa por isso. É o lifestyle. E que nós não temos isso aqui. Então, a minha tendência é, se tiver alguma chance de usar, é usar DAPT por um curto período, depois SAPT, 3 meses depois SAPT. Alguns pacientes somente clopidogrel e não raro fazer nada. O problema de não fazer nada é que teoricamente aumenta a chance de DRT, né? Trombose do dispositivo. De você formar trombo relacionado ao device, né? E assim, essa é a nossa prática também, né? Quer dizer, isso tudo foi meio empírico, mas a prática médica de um modo geral tem sido essa: dupla antiagregação plaquetária, profilaxia de endocardite nos primeiros 6 meses. A questão que eu sempre me pergunto, né, que é uma dúvida, que é ótimo ter dúvidas, é assim, qual o tempo de endotelização dos dispositivos? No fundo, a gente não sabe no ser humano. Essa que é a realidade. Né? Em cachorro, isso endoteliza em 1 mês. Porco, como todo palmeirense, demora um pouco mais. Mas em humanos, a gente sabe. Não, então existe uma prática de você fazer um ecocardiograma em torno de 45 dias depois. Isso é o clássico dos estudos. Né? Mas eu acho que isso é muito melhor para ver trombo do que propriamente ver shunt residual. Entendeu? Eu acho que com 45 dias, se você tiver selado o apêndice ou se tem um shunt menor que 3 milímetros, 2 milímetros, ótimo, tá? Mas no mínimo 6 meses são necessários, né? Talvez um pouco mais, 1 ano. Claro que você tem que individualizar o paciente. Né? Uma questão que eu faço, e aqui já colocando isso em discussão, tá bom, e o paciente que tem talvez um shunt residual entre 3 e 5 milímetros, né? O que você vai fazer com esse paciente? Né? Na minha opinião, que é mais ou menos o que a gente vê, existe um artigo publicado, né, de uma coleção multicêntrica do que fazer, né, nesses pacientes que têm esses shunts, porque quando você tem shunt mais significativo, isso está associado a piores desfechos, tem mais recorrência, quer dizer, não é recorrência, né, tem mais incidência de AVC, que é o que você está fazendo, que é diferente do FOP, que é profilaxia secundária, que é profilaxia primária. Né? Então, e esses shunts estão associados a eventos. Né? E aí quando você vai reabordar, você faz 45 dias, está lá, 4 milímetros.
né? Agora, isso é preditivo de alguma coisa, né? A gente também ainda não sabe. Então, acho que a maioria dos operadores repete outro eco transesofágico após 6 meses, 1 ano, e se houver um shunt significativo, partir sim para uma reoclusão. Né? Aí existem ferramentas, normalmente não é muito difícil, plug, Amplatzer, a prótese de PCA que a gente usa para criança é muito boa para isso, né? Então isso tem que ficar no radar também de quem tem acompanhado, não é que você põe lá, né? E é engraçado porque existem diferenças de detecção de shunt entre um eco transesofágico e a tomografia. Né? E às vezes você faz uma tomografia, tem uma certa a malha tem uma permeabilidade, entra, quer dizer, o que isso é shunt residual, né? Assim, melhor não fazer, né? A recomendação eu acho que o shunt está nas bordas, eu acho que isso é importante. Não sei o que vocês acham. Porque daí na toma às vezes você vê preencher, mas é porque não endotelizou ainda, né? E não necessariamente. Quão precoce você faz isso? Essa é uma situação, Cacá, sem dúvida nenhuma, que faz parte da vida como ela é, e existe uma outra situação que é aquele paciente que vai fazer o fechamento do apêndice atrial e que teve recentemente um sangramento maior. Por exemplo, sangramento intracraniano, e que não pode tomar nem o anticoagulante, obviamente, e às vezes nem o antiagregante. Então eu acho que nessa situação o planejamento pré-procedimento, todo planejamento pré-procedimento tem que ser rigoroso, esse mais ainda, porque esse paciente tem que sair sem o shunt residual na sala. Porque talvez ele tenha que ficar só com uma monoterapia, com um antiagregante, ou às vezes sem nada, dependendo do tipo de paciente. Então, eu acho que o segredo para esse caso é realmente o planejamento pré-procedimento criterioso para que ele saia de sala sem shunt. Fantástico, Mariane. Queria agradecer vocês. Acho que foi um ótimo bate-papo. Eu aprendi bastante. Espero que todos vocês tenham aprendido também. Um grande abraço. Até nosso próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado, Thanas.